Boa noite, irmãos. Nós vamos começar a cantar uma música em gratidão a Deus. Eu sou grato por tudo que tenho. Como é a primeira vez que a gente vai cantar com a igreja, a gente vai cantar uma vez. Na segunda vez eu convido os irmãos para cantar conosco. Sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior neste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos agradecê-lo, porque as misericórdias dele se renovam. E é tão bom estarmos aqui reunidos como irmãos em igreja. Amém? Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
todo domingo a gente poder ter um lugar para vir nos reunir em comunhão e cultuar o Senhor. É um motivo de gratidão. Mas melhor do que isso, é a gente conseguir vir com a nossa família. É ver pai, mãe, os filhos, às vezes os avós e todo mundo. Isso é muito legal de ver. E hoje eu convido você a cantar essa música. Quero consagrar o meu lar a ti, agradecendo por sua família e pedindo que use a sua família, você pai, você mãe e os seus filhos, na obra do Senhor. Amém? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com o bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Essa última música fala: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado e transformado. E mais do que isso, ela fala de um corpo. Somos corpos bem ajustados. Que essa seja a sua oração. Que você olhe para o irmão que está aí do lado e realmente pense: esse irmão é precioso para mim. Essa igreja é minha família. A gente está começando o mês da família. Pense na sua família, na sua casa. Mas também pense nessa igreja como a sua família. Esses são os irmãos que Deus nos deu. Eu escutei, eu acho que foi a Maísa esses dias, que é sim irmão de sangue, é sangue de Jesus Cristo. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade
expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu vou convidar você agora. Olha aí, quem está no seu banco. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Não cante precioso és para mim, querido irmão, sem olhar que está do seu lado. Nós somos uma família, a igreja. Vamos, não precisa ir muito longe não. A pessoa que está aí do seu lado, olhe para ela e cante. Você é precioso, meu irmão, amém? Somos como? Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor. A igreja pode sentar. Por favor, Kleber e Vanessa, é uma alegria para nós, mais uma vez, esse é o terceiro culto consecutivo que nós temos a alegria e o privilégio de ter as crianças ocupando um lugar no nosso culto. E hoje, as crianças já estão lá em cima, no seu culto, preparando algo especial para próximo domingo, que é um domingo especial das mães. Mas a Sara ficou, porque hoje é um momento especial de culto em gratidão a Deus pela vida da pequena Sara. E Kleber, Vanessa, é grande alegria para nós, viu? Como igreja, sua igreja, ter vocês aqui trazendo a pequena Sara para ser apresentada ao Senhor. Eu quero, como faço costumeiramente, chamar os avós que estão presentes, tá bom? Então eu quero que os vovôs e as vovós que estão aí venham aqui estar ao lado dos seus filhos, por favor. Valdir. Isto. Prazer, é bondade. Jesus valoriza tanto as crianças, que nas suas ocupações ministeriais aqui, já lemos esse texto e a igreja conhece, ele parou tudo para um momento com as crianças. Ficou bravo com aqueles que queriam impedir que as crianças ocupassem tempo na sua agenda. Por isso, Vanessa, Kleber, nós não podemos fazer diferente, a não ser imitar Jesus e dar a Sara um lugar de destaque no nosso culto hoje. Nós aqui vamos fazer igual Jesus, culto com uma série de agendas para ele, mas Jesus parou tudo, porque os pais traziam as crianças até ele.
A palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, ela permanecerá nele. A Vanessa e Kleber, vocês não estarão o tempo todo ao lado da Sara. Durante um período, sim. Com o passar dos dias, ela vai se distanciando cada vez mais. Até chegar um dia em que acontecerá com a Sara o que aconteceu com vocês e ela vai sair de casa. Funciona assim. Mas se vocês cuidarem de ensinar para ela os caminhos do Senhor, hoje, agora, com certeza esta palavra será cumprida e ela não se desviará deste caminho. Os pais não podem estar com os filhos o tempo todo, mas o Senhor pode. O Espírito Santo de Deus pode e está. Ele assiste, Ele é companheiro, Ele é parceiro. Então é este Espírito e é esse Deus que vocês precisam passar para Sara, aprender a Ele temer, nele crer, a Ele entregar a sua vida, dele depender. E aí, sabe, Kleber e Vanessa, vovôs e vovós, um dia pode acontecer com a Sara algo extraordinário. Algo do tipo, mas como essa menina teve essa atitude? Como é que ela reagiu assim, diante de uma situação tão adversa? E aí vocês vão lembrar, é porque um dia nós a ensinamos a amar a Jesus. Quando eu penso nisto, o que os nossos filhos podem vir a ser, e o que eles serão de fato, eu me lembro de algumas passagens bíblicas, e eu vou citar uma, porque tem a ver com uma menina que nós não sabemos quantos anos ela tinha, devia ser bem novinha, quando esta menina, lá pelo século VIII antes de Cristo, que não tem nem nome na Escritura, foi levada da sua família lá nas terras de Israel para ser uma futura serva na casa de um dos grandes comandantes sírios, porque a Síria invadiu Israel, levou muitos e achou uma menina linda lá na casa de Israel. Vamos levar essa menina, vamos dar educação para ela, vamos formá-la lá no nosso contexto, vamos ensiná-la sobre o nosso Deus, sobre o nosso culto, vamos levar essa menina. E Naamã, o grande general do comandante das tropas sírias, levou para a casa dele uma menina. A Bíblia só diz isso, era uma menina, então não era uma moça, era uma menina, bem novinha. Certamente ele pensou, ela vai crescer e vai ser útil na minha casa. Ele não imaginava o que ele estava fazendo. Um dia, apareceu nesse homem uma doença incurável, era leproso. E ele estava lutando com todas as suas forças e não conseguia resolver o problema da sua doença. Aí, aquela menina que eles levaram para a casa dele, com todo cuidado, mas com uma fé incalculável, ela disse para a mulher, a patroa dela, ela falou, olha, patroa, se o seu marido, meu patrão, se ele fosse diante do profeta de Deus que está lá em Israel, ele curaria ele dessa lepra. Que coisa impressionante aquela menina ter dito isso para o patrão dela, que era um comandante de exército. Porque se ele fosse para lá e isso não fosse verdade, coitadinha, ela perdeu o pescoço. Mas ela não teve dúvida. Sabe por que ela não teve dúvidas a respeito? Porque ela aprendeu lá na casa dela. Lembra? Ela foi tirada muito cedo da mamãe e do papai. Mas o tempo que ela passou com a mamãe e o papai foram dias suficientes para aquele casal, aquela mãe, aquele pai, ensiná-la sobre um Deus que pode todas as coisas. Um Deus a quem nós temos de honrar, temer, um Deus que nós temos que com Ele caminhar.
E aquela menina não teve dúvida. Quando ela viu o patrão doente daquele jeito, ela falou, mas se ele fosse encontrar com o profeta de Deus, ele curaria. Foi tão simples, sabe? Foi uma expressão de simplicidade, como aquelas que as crianças oram e dizem assim, não, eu já orei, agora está resolvido que Deus vai atender. É simples assim e é verdade mesmo. As crianças creem. E de fato a história todos nós conhecemos, porque Naamã, o grande comandante, foi lá, encontrou com o profeta. O profeta mandou que ele fosse ao rio lavar-se e ele ficou curado. Vanessa, Kleber, criem esta menina de tal maneira que um dia algo exponencial a gente possa saber dela. Sobretudo, que ela aprendeu a amar a Jesus. Que virá a ser esta menina? Ah, pastor, isso aí só Deus sabe. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos ensiná-la a amar a Jesus hoje. Nós podemos ensiná-la a temer o Senhor, a respeitar Deus. Nós podemos ensiná-la a amar a sua igreja. Ela vem aqui e ela ama a igreja. Igual a turminha que quando termina o culto os pais levam chorando para casa, porque não querem ir, porque amam a igreja. Que pena que tantos outros choram quando vêm à igreja. Pais, ensinem seus filhos a amarem a igreja. É aqui que é o ambiente deles. Aqui eles vão aprender boas novas de salvação. Deus os abençoe. Sejam firmes, pais de verdade. Não vacilem no cuidado com esta menina. É um presente de Deus. E Deus cobra-nos o cuidado com os presentes que Ele nos dá. Vovô, vovós, Deus abençoe vocês por essa dádiva que vocês receberam. A gente tem uma homenagem aí. Alguns vão cantar algo preparado especialmente. Aliás, as primas, os tios, Eu espero o dia que você irá nascer. Seus primeiros passos tento imaginar, e o que reservou a vida pra você. Deus vai ouvir se você não esquecer de orar por mim.
Com prazer eu via da janela o seu voltar. Qual será o futuro? Como crescerá? Ah, se eu pudesse o tempo segurar. Olha, Deus, por mim, cada hora, dia a dia, todo ano até o fim. Olha, Deus, por mim, e mesmo sem saber se Deus vai dizer sim, Deus vai ouvir se você não esquecer de orar por mim. Deus vai ouvir se você não esquecer de orar por mim. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, que presente dos céus na vida de Kleber e Vanessa temos em nossos braços. Obrigado, Pai, pela vida da Sara, por esta linda menina que o Senhor acrescentou a essas famílias. Obrigado a Deus, porque a Tua graça visitou o lar de Kleber e Vanessa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou da Vanessa em todo o tempo que aguardava a chegada da Sara. Obrigado, Senhor Deus, pela perfeição, pela beleza desta menina. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua boa mão esteve e está com esta família, com esta menina que temos em nossos braços. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus que derrama do Teu favor sobre nós, nos alegra. Obrigado a Deus, porque ao trazer Sara para o lar de Kleber e Vanessa, o Senhor os presenteou com alegria, com o regozijo de ter a sua família agora ampliada. Obrigado, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor nos dá. E agora nós oramos por esta menina. Pedimos a Deus que o Senhor cuide dela, do seu desenvolvimento físico, mental, intelectual, mas sobretudo a Deus que o Senhor já esteja acampado com os seus anjos ao redor desta menina, encaminhando-a, ó Deus, de maneira que ela venha conhecer Jesus no tempo certo. Para isso, ó Deus, abençoa muito Kleber, Vanessa, os seus vovôs e vovós, para que eles, com sabedoria, com discernimento espiritual, possam ensinar a Sara a amar a Jesus. Que eles tenham, ó Deus, essa iniciativa de levar a Sara aos pés de Jesus. Que eles não sejam nunca, ó Deus, em momento algum, que eles possam ser, de alguma maneira, prejudiciais ao encontro da Sara com Jesus. Pelo contrário, que eles cooperem, que eles façam tudo que estiver ao alcance deles, para que Sara conheça Jesus no seu coraçãozinho. Pai, que esta menina venha a ser uma grande mulher, alguém que faça diferença nessa sociedade em que vivemos, tão caótica. Ó Deus, que os pais crentes possam criar os seus filhos de maneira a encaminhá-los para serem pessoas cristãs de caráter na sociedade brasileira. Senhor Deus, oramos por isso. Abençoa, Deus, Vanessa, dá-lhe sempre muita sabedoria, muito
do seu discernimento espiritual, muita saúde para ela cuidar da Sara. Dá ao Kleber um coração paterno, um amor singular, de maneira, ó Deus, que ele cuide desta menina como que respondendo ao Senhor pelos seus atos de pai. Abençoa esta casa, Senhor Deus, abençoa esta família, os avós, os titios, as priminhas, todos, ó Deus, que a tua graça alcance esta família. O que nós oramos, colocando esta menina nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe Kleber e Vanessa, vocês, por esta linda menina. Ela sorri o tempo todo. Deus os abençoe. Cuidem desta menina, viu? O próprio Deus haverá de recompensar vocês. Deus os abençoe. A igreja pode sentar. Comportada. Deus te abençoe. Kleber, os vovôs e os vovós, Deus os abençoe. Deus os abençoe, pai. Muito bem. Vovó, Deus te abençoe muito. Valdir, vovô. Parabéns. Podem sentar. Quero convidar os meus irmãos oficiais da igreja, presbíteros, para que venham aqui à frente. Hoje é o primeiro domingo do mês e esta igreja separa o primeiro domingo do mês para o ato de ceia do Senhor. A palavra de Deus nos dá instrução segura a respeito da ceia do Senhor. Não é uma opção ou não está facultado à igreja a ministração ou não da ceia do Senhor. É uma ordenança, E como tal, nós assim fazemos. Esta igreja celebra a ceia do Senhor todo primeiro domingo do mês, no culto da noite, como fazemos agora, e todo terceiro domingo do mês, no culto da manhã. E é um prazer, um privilégio, é uma alegria para nós a celebração da mesa do Senhor. Esta mesa não é da igreja local, é dever da igreja local ministrá-la, mas esta mesa é do Senhor, Assim, eu quero convidar todos que estão conosco, todos aqueles que já testificaram, testemunharam, estão seguros da sua salvação em Jesus, todos aqueles que já receberam o batismo em confirmação da sua fé, em testemunho da sua fé, estão ligados a qualquer igreja evangélica em qualquer lugar, não apenas esta. Onde você estiver, não tem problema. Se você está aqui, está em comunhão com o seu Deus, com o nosso Deus, meu convite é que você participe da mesa do Senhor. Porém, não sem antes olhar o que a Escritura diz. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e aí participe do pão e beba do vinho. Pois quem come o pão ou bebe o vinho, sem discernir a igreja de Jesus, o seu papel na igreja de Jesus, a sua posição na igreja de Jesus, a sua chamada para a igreja de Jesus, a santidade da igreja de Jesus, esse alguém pode não estar entrando num processo de comunhão e não vai desfrutar das bênçãos da mesa do Senhor. Por isso, examine-se. Examinar-se, segundo as Escrituras, não é um simples submeter-se à sua consciência mental e intelectual, é examinar-se à luz da palavra. O salmista escreveu, Davi: sonda-me, ó Deus, o coração, vê se há em mim caminho errado, vê se há em mim caminho mau, vê, Senhor, se eu estou aqui andando na contramão do Senhor. E se eu estiver, Senhor, por favor, a partir de agora, o Senhor me põe nos teus caminhos.
Você está andando em caminhos errados? Você é crente? Está desobedecendo a Deus? Então ore ao Senhor agora. Peça a Ele para botar você no caminho dEle. E aí diz Paulo, e então como do pão e beba do vinho. Em outras palavras, meus amados irmãos, a mesa do Senhor, ela não pode ser cerceatória. Ela é aglutinadora. Ela nos leva para junto do trono da graça, mas não carregados com pecados. Então examine-se, abra o seu coração para o Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. Então ore ao Senhor. Eu não quero que ninguém deixe de participar da mesa. Pelo contrário, eu quero que você entre em comunhão com Deus, peça perdão e participe da mesa. É o desejo do coração de Deus. Se assim o fazemos, nós estamos desfrutando das bênçãos desse momento. O que temos aqui é pão. É pão mesmo, produto do trigo. Não é o corpo de Cristo. Não acontece aqui a transubstanciação e esses elementos não se transformam no corpo de Cristo. São apenas símbolos. Foi assim que Jesus fez. Isto é o meu corpo, dando para os discípulos, Ele mesmo ali presente. Ele queria dizer, isto representa o meu corpo. É assim que nós cremos. Este cálice não é o sangue de Jesus, é suco de uva, mas representa o sangue de Jesus para nós. O que importa, meus amados irmãos, é a nossa comunhão com Deus, aqui e agora. O nosso coração pode estar arrependido e curvado diante ao Senhor, e nós vamos desfrutar desta mesa, ou pode continuar autoconfiante e altaneiro, e esta mesa não será bênção para você. Quero convidá-lo a refletir antes de tomar os elementos. Curve sua cabeça e vamos orar. E eu peço a Deus que o Senhor então possa abrir mentes e corações nesta hora, para que haja de fato e de verdade arrependimento, que haja restauração de vidas diante do Senhor, que haja meia volta, que haja abandono de coisas pecaminosas. A minha oração ao Senhor é que aqueles que vão participar da mesa do Senhor agora, tomar o pão, beber o cálice, o façam com alegria, na paz que o Senhor dá, e assim já recebam esta mensagem da mesa do Senhor. A mensagem da mesa do Senhor é o amor, a mensagem da mesa do Senhor é a graça, é a misericórdia, é o favor, é o perdão de pecados. Aproveite desse momento, meu prezado irmão. Vamos orar agradecendo pelo pão e pelo cálice, os dois elementos. Enquanto a igreja está orando, nós oramos também, gratos pela graça de Cristo, pelo amor de Deus Pai, em nos prover um momento tão singular como este. Márcio. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos ao teu santo nome, Senhor, por esse momento sublime, nesse culto, Pai, esse culto especial, onde nós podemos poder celebrar a mesa do Senhor. O sacrifício de Jesus para com a humanidade, para com cada um de nós, Pai. Este cálice, este pão, simboliza a vitória de Cristo, Pai. Sim, Senhor. A vitória de Cristo para cada um de nós nesta noite, Senhor.
Abençoa, Senhor, ricamente os amados irmãos que vão participar desta ceia, Pai. Que eles estejam preparados, Pai. Que o seu coração esteja no teu altar, Senhor, nesta noite, Pai. Amém. Que o Senhor continue abençoando cada família aqui representada Amém. nesta noite. Cada irmão aqui presente, que o Senhor esteja abençoando os nossos visitantes, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, onde nós possamos, Pai, dar graças, render louvores a Ti e bendizer o Teu santo nome, Pai. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Amém. O Senhor é um Deus fiel para com a vida desta igreja, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que está sempre presente, Pai, na nossa vida. Por isso, nós rendemos, Senhor, graças a Ti, porque o Senhor continua sendo fiel hoje e será sempre. Amém. Assim a hora eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Se você vai participar da mesa do Senhor, eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Todos aqueles que vão participar do pão, por favor, coloque-se em pé. Comam de Jesus. Todos os irmãos que estão presentes, queriam tomar o pão, dele participaram. Senhor Jesus, naquela noite em que instituiu a mesa, registra-nos a Escritura que, reunindo os seus discípulos, deu-lhes o pão, dizendo: isto é o meu corpo, que será partido por vocês, referindo-se à cruz. Em ato contínuo, Jesus também tomou o cálice e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, um novo acordo, um novo pacto que Deus estabelece com a raça humana. O Deus Criador também é o Deus que vem atrás. E Ele convoca os homens para este acordo na pessoa de Jesus. Aqueles que participaram do pão, por favor, permaneçam em pé até receberem o cálice. Depois poderão sentar para a oração.
forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Juntos então celebraremos comunhão. Juntos então celebraremos comunhão. Assim, assentados como estamos, vamos cantar mais uma vez. Cante assim como você está, encerrando esse momento da comunhão, tá bom? Vamos cantar? No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. O perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o
próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor. Juntos então celebraremos comunhão. Juntos então celebraremos comunhão. Irmãos, vocês não sabem quem é esta pequena linda que está aqui. Esta é a Júlia. Vocês lembram que há alguns domingos atrás, quantos domingos faz que a Júlia nasceu? Foi na outra ceia, né? Isso. Comecei um culto triste aqui um domingo desse aí. A Priscila me ligou, disse: pastor, eu estou correndo para o hospital, porque a minha sobrinha está nascendo, mas o médico disse que o coraçãozinho parou de bater e vai fazer uma cesárea agora às pressas. Quantas semanas ela tinha? 36 semanas. Pastor, mas ora com a igreja, porque a gente não sabe porque ela vai nascer e não sabemos como vai nascer. E nós oramos aquele dia. E oramos durante toda a semana que a Júlia nasceu. Nasceu, foi reanimada ao nascer, porque nasceu realmente sem fôlego. Deus cuidou da Júlia, passou uma semana em UTIs e etc, etc. E ela está aqui, ó. Uma linda menina. Eu não podia perder a oportunidade, Marcos e Thaís, de orar com vocês. Porque esta igreja orou suplicando, pedindo, disse: Senhor, cuide dessa família, esse presente que vocês receberam. Eu só quero orar para dizer ao Senhor muito obrigado. Abimael, vem aqui, você vai orar, tá bom? Eu quero dizer muito obrigado, viu? Pastor Abimael vai nos conduzir nesta oração e eu quero que a igreja fique em pé e que você diga com a oração que vamos fazer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ouve, e o Senhor ouviu-nos, e o Senhor cuidou, e o Senhor trouxe-nos alegria nesta noite por ver a Júlia aqui. Vamos orar? Mael, por favor. Pai querido, nós estamos nesse culto aqui, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Podemos agora participar da ceia, celebrando a vitória de Jesus na cruz, quando assegurou vida abundante, vida eterna para cada um de nós. Sim, Senhor. Mas nesse momento especial aqui, o Senhor nos dá o privilégio de vermos, ó Deus, esse casal com a sua filhinha, a Júlia, pela qual nós oramos aqui dias atrás, colocando eles na presença do Senhor. Sim, Senhor. E o Senhor fez infinitamente mais. Amém. Como é a promessa da tua palavra. O Senhor deu vida também a essa criança, a essa menina, deu vida, deu confiança, deu esperança a seus pais. E hoje ela está aqui e nós podemos testemunhar o agir do Espírito do Senhor. Amém. Fazendo com que nós pudéssemos agora aqui celebrar com eles tão grande vitória. Amém. Nós colocamos essa família diante do Senhor, pedindo a Deus que nos dias seguintes eles tenham toda a graça e sabedoria vinda dos céus. Amém, Senhor. Para criar a Júlia nos caminhos do Senhor. Amém. Exaltando e glorificando o nome. Amém. Daquele que está acima de todo nome.
o nome daquele que deu vida para Júlia, não só para esta vida, mas também para a vida vindoura. Amém. Que nós possamos celebrar sempre aos feitos do Senhor, os poderosos feitos do Senhor no nosso meio. Amém. Por isso, nessa hora, apresentamos essa família e manifestamos a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Deus abençoe. Que alegria ter vocês aqui. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Que alegria. Um culto tão gostoso. E é o culto que nós abrimos o mês da família. Hoje é o primeiro culto da família. E eu sou tão alegre, tão feliz com Deus e tão grato a Deus. Tivemos a alegria de ter a Sara com esse momento tão precioso aqui conosco. E agora a Júlia. Que coisa boa Deus reservou para nós nesse dia tão festivo. Mas há mais. Há mais. Hoje é o culto de abertura do mês da família. E nada melhor do que exaltar a família. Nada melhor do que falarmos a respeito do cuidado de Deus com a família, das bênçãos de Deus com a família, dos projetos de Deus para com a família. E eu quero dizer aos irmãos que estou muito feliz hoje também, porque uma família muito preciosa está em festa hoje. Família do meu prezado casal amado que está aqui no terceiro banco, seu Clóvis e dona Heloísa. Oh, amados irmãos, que prazer ter vocês hoje conosco. E nós queremos orar com vocês, porque Deus lhes concedeu completar esta semana 60 primaveras juntos. Casaram-se muito novinhos, com autorização dos pais, sabe? Antigamente, aquela idade de 15 anos, assim, viu, Clara? Fica contando a idade. Então, casaram-se novinhos. Mas que prazer, seu Clóvis, dona Heloísa, ter vocês aqui hoje. Justamente no culto em que eu estou abrindo o mês da família e quero falar hoje à igreja sobre a igreja como a extensão do nosso lar. E eu sou grato a vocês, porque Deus os abençoou com uma família que de fato é a extensão da igreja também. Quando eu soube dos seus 60 anos, eu quis conhecer um pouco mais desta família que eu já conheço bastante. O casal tem aqui o Cláudio e a Gláucia, seus filhos aqui entre nós, e a Camila, sua netinha, não é? Mas o casal também tem o filho em São Paulo, na Igreja Batista da Liberdade, lá que ele está, a sua igreja de origem, do seu pai, não é? Clóvis Júnior, com a esposa e os filhos também, servindo o Senhor ali. Também tem a Célia, que mora nos Estados Unidos. Aliás, eu quero crer que ela está nos vendo agora. Então, meu abraço a você, Célia. Célia, Deus lhe deu o pastor Santini por longos anos da sua vida, e o Senhor o chamou para a sua presença agora há pouco tempo atrás. Pastor Santini e Célia têm são três filhos, dois meninos, e os dois meninos tremendamente envolvidos com o pai, quando na obra missionária, seu Clóvis sempre me falando sobre isso, uma família realmente envolvida com a igreja de Jesus, uma família que aprendeu a amar a Jesus, e nós vemos isso de maneira muito clara na vida dos seus filhos
especialmente entre nós. Naturalmente que isto tem raízes, não é, irmãos? Eu sei que vocês dois, assim como consideram suas noras e o seu genro já com o Senhor como filhos, também se consideram filhos dos seus respectivos pais. E eu sei que o Senhor tem muita honra em lembrar do pastor Herodício de Queiroz, seu sogro, homem de Deus, 31 anos no ministério da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo. Sei que ele foi grandemente usado por Deus naquela igreja, no ministério daquela igreja, no serviço ao Senhor naquela igreja. Li alguma coisa a respeito dele e sei que aquela igreja o amava e ainda o ama, na saudade certamente, pelo seu tempo de ministério ali naquela igreja. Tem um dos livros que ele escreveu, presenteado pela irmã, mas sei que ele escreveu outro. Também, algo que me chamou a atenção é que pastor Herodício de Queiroz, ele entre os batistas, né, ele é considerado príncipe dos pregadores, título que Charles Spurgeon tem, o inglês Charles Spurgeon tem esse título, e o pastor Herodício tem esse título entre os pregadores. Homem simples, diz assim alguma coisa do histórico desse pastor amado, homem simples, mas cativante, com a mensagem teológica profunda que cativava as pessoas. Deus abençoe esta família, viu, seu Clóvis? Que vocês celebrem 70, 80, quantos anos o Senhor Deus assim lhes conceder. Para nós é uma alegria ter vocês hoje, e eu quero daqui a pouco orar com vocês. Mas eu quero convidar você, amado irmão, para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, porque eu quis mencionar a história da família e do casal que hoje celebra 60 anos, para, primeiramente, ilustrar o que eu quero pregar para os irmãos nesta noite. A igreja como a extensão do meu lar. Começa em casa, depois continua na igreja. Começa em família, depois vai para a igreja. É assim que funciona. E aqui em Romanos capítulo 16, verso 3 a 5, eu leio a respeito de um casal que Paulo tinha grande alegria na vida deste casal, mas há outra informação sobre este casal. Diz aqui que eles tinham uma igreja na casa deles. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram suas próprias cabeças, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Até aí. Havia uma igreja na casa daquele casal, irmãos, que alegria pensar que uma casa, um lar, pode ser o nascedouro de uma igreja. Pode nascer ali. Eu me lembro, amados irmãos, em tempos passados, das igrejas cristãs evangélicas nascendo aqui em São José dos Campos. Era nas casas dos irmãos que essas igrejas nasciam. Havia a igreja cristã central lá no centro da cidade, e depois os irmãos que congregavam lá, um deles morava lá em Santana, o outro morava lá no Vale do Sol, o outro morava lá no outro bairro, o outro morava aqui no Bosque dos Eucaliptos. E aí eles, movidos pelo Espírito Santo, diziam lá para o pastor da época: pastor, sabe, queria começar um culto lá na minha casa. E ali aquele grupo de 3, de 4, de 5, sentado no domingo à tarde, orando ao Senhor, sem saber o que Deus iria fazer. Deus iria levantar uma igreja ali. Foi assim essa igreja, irmão. Eu tive o privilégio
de estar no nascedouro desta igreja sem saber que um dia eu viria a ser pastor aqui, na casa do irmão diácono Nelson e dona Rosa, aqui, por aqui, em algum lugar aqui do bosque, lá embaixo. Ali começamos a ter cultos domingo à tarde na casa desse casal. E o Senhor estava escrevendo a história desta igreja para se transformar na Igreja Cristã Evangélica Bosque dos Eucaliptos. Que privilégio nosso podermos alavancar ou sermos usados por Deus, pelo Espírito, para que então possa ser alavancada uma igreja em nossa casa. Áquila e Priscila, um casal amado, casal que Paulo diz, eles eram seus cooperadores. Na casa deles começou uma igreja. Você já imaginou o privilégio de escrever na história da sua família que uma igreja começou no seu lar ou através do seu lar? Áquila e Priscila, nos diz o texto, não só esse que lemos, mas outros que temos mais para frente, eles eram do tipo que diziam sim ao chamado do Espírito. Passaram a acompanhar Paulo, passaram a andar com Paulo, e onde eles estavam, a casa deles era uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Sabe, irmãos, talvez você pode não ter tido o privilégio que esta igreja começou na sua casa. E talvez a maioria esmagadora aqui não viu esta igreja nascer na casa do irmão Nelson, como eu vi e creio que alguns outros irmãos também aqui puderam ver. Mas agora, meus amados irmãos, a sua casa faz parte desta igreja. Agora, a sua casa influencia a vida desta igreja. Agora, o seu lar é inquestionavelmente parte integrante da vida desta igreja. E de acordo com a saúde do seu lar lá, é a saúde desta igreja aqui. Se as coisas vão bem lá, a sua igreja vai bem aqui. Como é importante para nós pensarmos, então, em lares saudáveis, que possam de fato ser a extensão da sua casa aqui na igreja. Esse é o tema que eu vejo alicerçado nesse texto, que eu coloco aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, frisando o final do texto escrito pelo apóstolo Paulo. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles, de Áquila e Priscila. Irmãos, um lar alicerçado na palavra de Deus vai produzir uma igreja firmada na palavra de Deus. Um lar submisso ao Espírito Santo vai produzir uma igreja submissa ao Espírito Santo. O vigor de uma igreja é resultado da saúde espiritual das famílias que a compõem. A espiritualidade de uma igreja começa nos lares que a formam. Está vendo? Como o seu lar pode influenciar a vida da sua igreja. A pergunta é: o que temos feito para que a nossa casa seja, de fato, uma influência positiva na igreja que o Senhor me dá o privilégio de participar, de servir? Como eu tenho vivido? Como tem sido o meu lar? De maneira que eu esteja realmente contribuindo para a vida da minha igreja. Pensando nisso, eu queria rapidamente pensar em 3 aspectos da casa, do lar, da família cristã. Um lar espiritualmente saudável, ele tem de ser
um celeiro de pedras vivas. Eu, olhando para a história da família que hoje celebra os seus 60 anos, eu me alegro com um histórico, quando todos estão envolvidos no serviço do Senhor. Pega lá do avô até o neto, todos estão servindo o Senhor. Uma igreja saudável, ela parte do princípio que os lares que formam esta igreja são celeiros de pedras vivas. Pedro, quando escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, vocês também, como pedras vivas, nós, os crentes, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. A visão de Pedro já se extrapola à igreja local, à igreja física, ao templo, à congregação dos santos, e ela sobe para a igreja mística de Deus, a igreja de Jesus Cristo que Deus está formando, e nós somos as pedras dessa igreja. Você é pedra dessa igreja, como eu sou pedra dessa igreja. Compreende? Somos pedras vivas. A igreja de Jesus não é feita com tijolos inanimados. A igreja de Jesus é feita com vidas. Cada vida que é alcançada pela graça salvadora de Deus em Cristo é mais uma pedra que vai sustentando e levantando as paredes. Ah, irmã Heloísa, o seu pai, que já está na glória com o Senhor, na história da sua família, com certeza, teve uma participação tão expressiva em cada ou em tantas pedras vivas que foram acrescentadas nessa igreja. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês hoje, como casal, porque eu vejo aqui, os que estão aqui, acompanho um pouco da história da Célia lá nos Estados Unidos, um pouco do seu filho lá em São Paulo. Sei que são pedras vivas que estão edificando a igreja de Jesus para a glória de Deus. Que privilégio. Lares saudáveis funcionam como celeiros de pedras vivas. Celeiro, conforme nós entendemos, é um lugar que é fonte, que produz, que contribui grandemente para uma determinada causa. Esse é um celeiro. Esse é um celeiro. Aqui uma palhinha, né? Dizem que na Baixada Santista tem um certo clube de futebol, uma vila chamada Belmiro, que é um celeiro de craques. Você já viu isso, Theo? O Pelé parece que veio de lá, né? E tantos outros. Está vendo? E domingo que vem, todos celebrando aqui comigo, certo? Amado irmão, a sua casa está produzindo craques espirituais? A sua casa, o seu lar está produzindo crentes, homens e mulheres? Quando eu oro por essas crianças, como orei pela Sara aqui agora, Vanessa, Kleber, a minha oração é assim: Deus, permita que essa menina, quando crescer, seja alguém fiel ao Senhor, que o nome de Cristo vai estampado nessa menina e que ela vá aí vencendo em nome de Jesus. Celeiros de vidas espirituais, porque esse mundo precisa de crentes, não de membros de igreja, não de pessoas que se batizam somente, precisa de pessoas tementes a Deus que façam diferença lá fora. O mundo está caído, apodrecido, corrompido, e nós precisamos fazer diferença lá fora. Os nossos filhos precisam ser moços e moças
com caráter cristão, dando testemunho, remando contra essa correnteza de corrupção, ganância, imoralidade e tudo mais. Está vendo? Eu louvo ao Senhor quando nós vemos que as nossas famílias estão de fato produzindo pedras vivas. Sua família está produzindo pedras vivas. Mas quando eu olho para essa narrativa de de Pedro, a respeito das pedras vivas, eu também penso que há um outro aspecto importante ligado àqueles que as nossas casas produzem. E aí eu vou lá para o texto de Romanos 16, quando Paulo fala a respeito daquele casal amado que tinha igreja na sua casa. Eu posso imaginar que aquela casa era como um farol, era um luzeiro naquele ambiente de trevas, porque o mundo está em trevas. Nós é que precisamos deixar a luz brilhar. Só o cristão tem a luz, o mundo tem trevas, porque o mundo está no mal. Satanás é o príncipe deste mundo. Então você tem a luz de Cristo em você, então você precisa brilhar. E lá a sua casa, quando você abre a janela à noite, as pessoas têm que ver a luz, não a luz da lâmpada que você liga, se já é LED ou se não é LED, mas as pessoas têm que ver a luz de Cristo. É esse tipo de luzeiro que eu me refiro nesse momento da minha palavra. Quantos lares se perdem pelo desespero? Lares cristãos se perdem pela desesperança, se perdem pela ausência de fé no Deus que pode todas as coisas. Não são luzeiros, não são faróis. Mas, meus amados irmãos, nosso lar precisa ser farol, nosso lar precisa ser luzeiro. As pessoas, os vizinhos, os amigos, etc., eles têm que ir para a nossa casa, falar assim: eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês orem por mim. Será que nós estamos sendo luzeiros que apontam o caminho àqueles que nos rodeiam? Será que o meu lar está sendo luzeiro para os que nele habitam? Que tipo de esforço eu tenho feito para que a minha casa, ou na minha casa, a luz de Cristo brilhe de verdade? Mas há uma outra coisa que eu penso também aqui. Eu penso que o Paulo está referindo-se à igreja na casa daquele casal, Áquila e Priscila, como um lar onde pessoas são treinadas, qualificadas para servirem a Jesus. E eu pergunto se o seu lar é um lar que treina aqueles que dele participam para servirem a Jesus. Antes de você refletir na minha palavra, que é bíblica, a respeito do seu lar como um centro de treinamento para que os seus filhos aprendam a amar a Jesus, eu quero trazer à sua memória o que o grande Rui Barbosa diz a respeito dos lares. A família, o lar, é a primeira e a mais importante escola da vida. É na família que se aprendem as lições mais profundas para a vida cívica, religiosa, moral e social. E é sobretudo na família que se formam as personalidades e o caráter de cada um. E eu acrescento, é na família cristã que nasce o amor no coração dos filhos pela pessoa de Cristo. Que nasce no coração dos filhos o temor ao Deus único, Criador dos céus e da terra, Deus, Senhor e Salvador. É na família, não é na igreja, é na família. Será que os nossos lares estão de fato
honrando o Senhor assim? Será que o meu lar é saudável, de maneira que ele se apresenta como um celeiro de pedras vivas, como um luzeiro que aponta caminho, como base de treinamento para quantos dele participam? Será que o seu lar é assim, amado irmão? Quantos lares vivem na ilusão de que, as coisas, eu troquei a palavra esquecida, de que as coisas desta vida são duradouras. Eu tinha posto ali os valores desta vida. Os valores desta vida, as coisas desta vida. Quantos lares cristãos se alicerçam nos valores, nas coisas desta vida, como se delas nós pudéssemos depender e nelas nós pudéssemos colocar a nossa esperança. Não podemos, irmãos. Quantos lares cercam-se de coisas materiais, como se nela houvesse esperança eterna. Falta-nos a compreensão do que significa contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quantos lares estão equivocados porque não aprenderam ainda o que Jesus ensinou? O que você está juntando aqui na terra, ladrão escava e rouba, a traça e a ferrugem corroem. Não quer dizer que você não deva trabalhar e fazer a sua poupança e investir e fazer os seus negócios. Não, tem que fazer. Os pais precisam trabalhar, ajudar os filhos precisam trabalhar e continuar. É normal, é assim que se faz. Mas, meus amados irmãos, o seu coração nunca pode estar impregnado de coisas materiais, alicerçado nelas, especialmente de forma que Deus fique em segundo lugar na sua vida. Porque se você assim fizer, você não está sendo sábio para contar os seus dias. Nessa vida tudo é uma nuvem. E depois? Meu lar tem sido um celeiro de pedras vivas, um farol que aponta o caminho que leva a Deus. Tem sido um centro de treinamento para quantos dele participam. Milhares de vidas, milhares de lares, milhares de famílias vivem na penumbra. Não vou dizer nas trevas, porque eu não posso admitir que dentro de famílias cristãs existam trevas, mas existem sombras. Quantos vivem nas sombras? Podem ter até alguma alegria, mas não toda alegria. Podem ter até alguma paz, mas não a plena paz que só Cristo pode dar. Podem até confessar o nome de Cristo, mas não têm o senhorio dele. A luz não tem poder para transformar as trevas, ela apenas quebra um pouco daquelas trevas. Que pena, tantos lares que não dão importância para a luz de Cristo. Quantos lares sem a plena direção do Espírito não sabem para onde estão indo. Não são celeiros de pedras vivas, não são luzeiros. Que bom o exemplo deixado por Priscila e Áquila. Meus cooperadores, por mim arriscaram a sua vida, diz Paulo, me ajudaram na tarefa de evangelizar, me acompanharam, fizeram tendas comigo, ou seja, fizeram da profissão deles algo que podia ser usado por Paulo para o fim maior, que era a pregação do evangelho. Eles fizeram isso. Paulo, a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida está a serviço do Senhor.
Que bom que temos exemplos que ainda podem ser inspiração para nós. Áquila e Priscila tinham uma compreensão bíblica dos propósitos de Deus para a família. Bom, temos exemplos que nos inspiram a servirmos o Senhor com integridade nos nossos corações. Aquele casal tinha uma visão de valores duradouros. Souberam guardar e valorizar aquilo que é eterno. Um lar assim é bênção. Um lar assim edifica a igreja. Um lar assim alicerça uma vida saudável na igreja. Irmãos, Clóvis e Heloísa completam 60 anos, numa trajetória de vida que eu posso dizer está bem alicerçada com a nossa palavra nesta noite. Quando eu li a respeito do pastor Herodice, pai de vocês, um lar, o seu lar de origem, um lar que fez diferença. Tomara Deus, amados irmãos, quantos de nós aqui servimos o Senhor, possamos ter uma história contada como a de homens e mulheres como estes, que o Senhor tem prazer na vida deles, porque eles são faróis, são celeiros de pedras vivas, são de fato vidas que aprenderam a servir, honrar, capacitar, qualificar os filhos e os membros para servirem o Senhor. Que coisa linda! Como é bom olhar para a história de uma família e vê-los todos servindo o Senhor. É presente de poucos, viu? Vocês têm esta bênção. Por isso, amados irmãos, nós nos alegramos com vocês nesta noite. E eu aproveito para usar este momento para dizer à igreja que Deus nos ajude para que as nossas casas também sejam assim. Que os seus filhos sejam pedras vivas da igreja de Jesus. Que os seus filhos cresçam e façam a igreja crescer. Que a sua casa seja vista pelos vizinhos como um farol. Aquilo ali é residência de gente boa. Que os seus filhos vejam o seu lar como um centro de treinamento para poderem servir o país que nós vivemos, que tanto precisa de pessoas comprometidas com Deus. Deus abençoe a igreja, extensão do lar de cada um de nós. Deus abençoe, irmão Clóvis, Heloísa, pelos seus 60 anos completos no serviço do Senhor. Queria convidar o casal para que viesse aqui. Cláudio, você pode vir aqui também, Gláucia, Camila, só vocês que estão aqui, não é? A Célia está lá nos Estados Unidos e o filho está em São Paulo. Então, eu só tenho uma parte da família aqui e eu queria que vocês viessem aqui. Eu quero terminar esse meu momento de palavra honrando o Senhor na vida de vocês. Sabe, irmãos, conversando com a minha esposa lá em casa, ela disse assim, bem, você precisa lembrar o tanto de contribuição que essa família nos dá. Tudo que tem aqui na minha mão, dona Heloísa,
foram as cantatas que o nosso coral andou cantando aqui ao longo desses anos, tudo trabalho da senhora, junto com a Ediane, não é? Trabalho que vocês fizeram, viu, seu Clóvis? Aquelas noites perdidas de sono, era trabalhando, ó, tudo isso aqui, trabalho dela. Que alegria, né? Privilégio de vocês, viu? Somos gratos a Deus. Uma família que realmente honra o Senhor, tem alegria em servir o Senhor. E nós temos muita alegria em ter vocês aqui entre nós. E tem uma música que eu queria cantar. O senhor vai fazer solo, seu Clóvis. Agora vai sair o solo aqui. Agora o pastor determinou que vai sair o solo. Então, nós vamos cantar. E esta música que nós vamos cantar agora, ela vai ser cantada todos os domingos do mês de maio, no mês da família, tá bom? Então, se você já sabe, você pode cantar. Se você não sabe, vai aprender, mas eu acho que todos conhecem. Mas fique do lado aqui, não fique atrás. Isso. Eu acho que a igreja até conhece. Pode ficar em pé, irmão, vamos cantar. Vocês conhecem, a gente canta aí. E assim nós vamos... Sejam cheias nossas casas de alegria e júbilo, que o mal se renda a Cristo e eu me curve a orar. Montanhas, Deus vales, a Deus suba o louvor das alturas, ressoando, chegue aos povos nossa voz. Possa a luz brilhar nas trevas, indicando a rude cruz, que sua glória enche a terra, como as águas sobre o mar, das montanhas, Deus vales, a Deus suba o louvor das alturas, ressoando, chegue aos povos nossa voz. Aleluia, aleluia.
Deus abençoe muito. 60 anos não é todo dia que eu encontro alguém fazendo, viu? Eu espero poder, viu, Luciano? 60 anos, vai chegar lá, viu? Seu Daniel, cadê ele? Cadê o Daniel, Alzir? Tá ali. Seu Daniel, ele não é 60 anos de casado, não. Mas seu Daniel, dona Heloísa, seu Daniel foi companheiro de seu pai, ó. Vai, ele falou para mim, pastor, eu vivi no tempo dele. Olha lá. Ah, Vivian também. Mas então tá errado, isso é do berçário. Casal, querido, Deus os abençoe, viu? É uma alegria para a igreja. 60 anos. Ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor. Quero orar. Senhor, muito obrigado por esse casal querido, porque o Senhor os agraciou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes e desceu até eles com a bênção da família, com a bênção de 60 anos de vida conjugal, com a bênção de filhos que servem ao Senhor, de netos amados no serviço do Senhor. Obrigado, Deus querido, pela família de Clóvis e Heloísa. Obrigado, Pai, porque o Senhor os tem entre nós e nos alegra nessa data do seu aniversário. Oramos também pelas famílias desta igreja. Oramos pedindo a Deus que aqui tenhamos famílias de fato que sejam celeiros de pedras vivas da igreja de Jesus. Famílias que possam iluminar o caminho para que pessoas conheçam o Deus verdadeiro. Famílias que possam honrar os seus filhos, ensinando-os no caminho do Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esta noite tão gostosa e festiva que temos aqui. Eu oro com gratidão, me alegrando com esta família, com a igreja que o Senhor me dá o privilégio de pastorear, em nome de Jesus. Antes de terminar, e eu vou terminar com a bênção, espere aí. Eu só tenho que lembrar aos irmãos que no próximo domingo, café da manhã dos 60 anos. Nós vamos fazer o café da manhã aqui, viu? Todos estão convidados, 8h30 da manhã, os que estão lá também me ouvindo, todos podem vir, 8h30 da manhã, será o café da manhã, em homenagem às mães, que os homens da igreja vão fazer. Mas é natural que as mamães podem trazer os maridos, podem trazer os filhos, podem trazer os agregados, não tem problema. Queremos que você venha tomar café conosco. Só tem um detalhe, o café começa às 8h30 e termina às 9h25, porque 9h30 nós temos culto aqui, então não vai chegar aqui para tomar café 9 horas. Aliás, se você chegar 9 horas aqui, eu acho que você não vai tomar mais café. Para tomar café tem que chegar às 8h30, tá bom assim? Então, domingo que vem, não faça café em casa. A sua igreja lhe espera para tomar um café gostoso da manhã aqui entre nós. E no final do mês, no dia 29, um almoço, encerrando esse mês da família. Tá vendo? Quantos compromissos? Bora aí, põe na sua agenda. Só mais uma aqui, uma lembrança. As mulheres vão fazer um bazar no dia 21 de maio. Então você precisa pôr na sua agenda esse bazar das mulheres no dia 21 de maio. Está bem assim? Por favor, agendem. E depois, todos que quiserem dar um abraço nesse casal querido aqui, pode dar. Dê um microfone para mim. Muito obrigado, pastor. É um prazer para mim. Depois de Bodas de Diamante, o que vem, hein? Tem mais para frente ainda. Nós vamos estar aqui. Vai, alegria. Eu gostei dessa. Nós vamos estar aqui. Parabéns. Enche-me de alegria a sua esperança, viu? Cláudio, muito obrigado. Privilégio meu ter vocês aqui. Camila, Gláucia, a
Célia, os seus filhos, ao Clóvis e a família toda. Dá um abraço para a Célia que ela está vendo. Vou dar a bênção. E que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora em Cristo Jesus sejam conosco, amados, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Boa semana. Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor. Ora, que prazer. Muito bom. Deus abençoe o senhor. Bom amigo. Bom.